Eu lembro que logo no começo, quando na primeira aula que a gente apresentou esse nosso tema, né? A professora até perguntou se a gente ia só fazer. Aqui na faculdade, a professora tinha dado a ideia de abranger mais. Então, assim, até o que já está no nosso, que a gente escreveu na nossa introdução, por enquanto vai ser só aqui na Unimel. Tem problema? Não, não tem problema, Pamela. Vai ser uma amostra, uma população reduzida, né? Então, vai ser ali. Eu não sei quantos alunos tem hoje. Ano passado, acho que tinha 119. Vamos dizer que esse ano tenha 181, tá? É, vamos dizer que tem 181, 81 alunos. Essa é a população que vocês têm. É só contábeis? Sim, só contábeis. Acabei de ter uma ideia. Por que vocês não pesquisam contábeis versus ADM? Comparam. Daí vocês podem fazer na mesma instituição, fica fácil também, porque os professores que dão aula em contábeis, praticamente todos dão aula em ADM. Depois discutam isso com o orientador de vocês. Não. Sabe por que eu falo isso? No quantitativo, quanto mais coleta de dados vocês têm, quanto mais respondente vocês têm, mais fácil é desses testes em relação à confiabilidade do construto de vocês, que é do instrumento de coleta, essas coisas darem mais resultado positivo. Quanto menos, mais fácil eles não serem significantes, vocês tiverem que fazer algumas mutações, mudanças nesses instrumentos. Depois eu vou explicar isso melhor. Mas assim, o quantitativo sempre leva em consideração. Quanto mais coleta de dados vocês tiverem, melhor, né? Quantidade. Mesma coisa o Mikael, que nem eu falei. Se ele tiver 5 artigos para discutir, não vai ser significante. O certo é ter 10, 15. Eu já fiz um trabalho, quando eu fiz a minha dissertação, que tinha um 48, deu maior serviceira. Claro que né, a minha dissertação tinha uma teoria, eu não só peguei artigos nacionais, como nacionais e internacionais, peguei 2 bases teóricas. Então, mas assim, quanto mais vocês têm mais arcabouço para discutir, tá? Então, o quantitativo ele leva em conta isso, a quantidade para vocês conseguirem generalizar. Mas, ok, pode ser. A população de um trabalho quantitativo é quantas pessoas tem, tá? Então, vocês vão lá na coordenação, vão pedir a relação de alunos que têm contabilidade, essa vai ser a população de vocês. Vocês vão me mandar no WhatsApp, vão falar, prof, a população dos alunos de contábeis da Unibel é 81 alunos. Aí eu vou rodar num programa que ele roda, que ele faz esse cálculo, a amostra de vocês, tá? Eu vou rodar lá com 99% de confiabilidade e 1% de erro. Aí ele vai dar lá uma amostra que vocês vão precisar pesquisar 50 alunos. Destes 98 que tem, que é a população cheia, para que o pesquisa de vocês seja ok, seja no mínimo generalizada, vocês vão precisar ter no mínimo 55 questionários respondidos. Se vocês conseguiram 98, ótimo, maravilhoso, perfeito, né? Mas no mínimo 55. Por exemplo, os 81 é alcançável para vocês. Agora, o Daniel e o Henrique não vai ser alcançável os 3 mil e poucos empresários que tiverem Assis. Né? Então, assim, por isso que a gente a gente tem que ter o número da população para calcular a amostra mínima que a gente precisa ter de dados coletados. Conseguiu entender? Professora, aí, tipo, igual para a gente conseguir esses dados da faculdade, passe para nós quantos alunos tem? Vocês vão ter que solicitar para a faculdade, e daí vocês vão solicitar quantos tem. Por exemplo, o que na metodologia a gente tem que detalhar tintim por tintim. Então, na metodologia, vocês vão falar que a população total é 81 alunos, por exemplo. Sendo que do primeiro ano são tantos, do segundo ano são tantos, do terceiro ano são tantos e do quarto ano são tantos. Entendeu? Aí vocês vão falar que esses dados foram solicitados na coordenação de ciências contábeis, enfim, tudo certinho. Por exemplo, o Daniel e o Henrique, eles vão ter que pegar uma base confiável para ter esse dado da população dos micro e pequenos, dos empresários de micro e pequenas empresas. Eles podem pesquisar na prefeitura, podem pesquisar no sindicato, podem pesquisar na SIAC,
tá? Aquilo que ficar melhor para eles. Eu sempre aconselho pedir na junta comercial da cidade, do município. Eu sempre falo, gente, vão na junta o pessoal, né, geralmente faz as empresas fazem, as micro e pequenas empresas fazem o cadastro, e daí lá na junta geralmente eles vão passar quantos são MEI, quantos são ME, quantos são EPP. Ótimo, já quebrou o galho pra gente. MEI, né, micro e pequena empresa, e ME, microempresa, e EPP, pequena e média empresa. Beleza? Então, gente, o Quant, ele traz essa robustez aí pra gente. A gente precisa ter uma visão muito certa, assim, ó. Eu preciso saber qual é a população que eu tenho para, né, a população é todas as pessoas. E eu preciso pegar uma base confiável, porque eu vou ter que colocar isso na minha metodologia. Tá? Eu vou ter que pôr isso na minha metodologia, que essa base é confiável, que eu peguei lá da junta comercial do município de Assis Chateaubriand, essa informação, que eu peguei da instituição de ensino que foi pesquisada do Oeste do Paraná, por meio da coordenação do curso de Ciências Contábeis, né? Nesse sentido. Então, essas informações, elas precisam ter uma base, vocês vão precisar, eu vou mostrar para vocês depois, que vocês vão ter que falar assim, ó, quando vocês descobrirem a população, vocês já podem me mandar, tá? Assim, ó, prof, a SIAC falou que é tantos. Prof, a professora Jéssica falou que é tantos. A Andressa também vai pesquisar. Você também vai pesquisar micro e pequenas empresas, né, Andressa? Empresas de Assis. A Andressa nem tá aí. Mandou gravar a aula para depois ela assistir. Vamos lá. Então, continuando. Aí, quando vocês descobrirem qual é a população, vocês já me mandam. Porque daí eu vou rodar naquele programinha e falar para vocês, ó, a amostra mínima que vocês precisam ter de questionários coletados é tanto. O Mikael, ele não tem essa obrigatoriedade. Na pesquisa que ele vai fazer, por mais que a quantitativa, ele não tem uma população e uma amostra. Ele vai pegar toda... Deixa eu só ver aqui quem tá me ligando, vai que é um cliente. Alô? Aqui é da Claro. Esse número me liga o tempo inteiro. Vamos lá. O Mikael não. O Mikael, ele vai definir a base de dados, o tempo que ele vai pesquisar, e isso vai ser a população dele. Dentro desse período, ele vai selecionar... Aí, ó, a Andressa já vai pegar amanhã. Achei que ela não estava aí, viu? Ela já estava escrevendo. O Mikael vai pegar aqueles artigos que ele definiu com palavras-chave. Mikael, inclusive, a prof. Jéssica te explicou isso? Que você vai definir 2 a 3 palavras-chave para você fazer a pesquisa? Não, professor, ainda não. Tá. Então, eu já vou te dar esse toque, tá? Quando a gente fala de sociométrico e bibliométrico, a gente utiliza palavras-chave para fazer a pesquisa referente aos artigos que a gente deseja. Então, primeiro nome aí, da primeira palavra-chave que você vai utilizar é controladoria. A segunda, você pode utilizar mercados. Só mercados e lanchonetes. Ó, professora, nós tinha até assim, até o meu tema do trabalho está como controladoria em âmbito nacional, sabe? Eu não defini assim qual seria com a professora Jéssica ainda, se é mercado, se é lanchonete, se vamos colocar... eu tinha até falado para ela mais umas coisas lá do referente ao TCC, mas a gente não definiu assim corretamente o que seria, né? Tá, então veja bem. Isso é uma coisa que vocês precisam discutir para ontem. Porque eu lendo o trabalho de vocês, controladoria em âmbito nacional, eu penso que você vai pegar uma base teórica, um período lá de 10, 20 anos, e você vai pesquisar todos os artigos que trabalham controladoria. Então, é aquela base teórica daquele evento nacional e todos os artigos que abordam controladoria. Se você afunilar controladoria para
né, instituições, para organizações de atividades do gênero alimentício, aí a gente pode falar de lanchonete, a gente pode falar de distribuidora, a gente pode falar de conveniência, a gente pode falar de mercado, pode falar de restaurantes. De forma geral, pode abranger mais coisas relacionadas ao gênero alimentício. Aí você vai mudar o teu título, vai mudar a sua questão de pesquisa, vai mudar o seu objetivo geral, e lá na metodologia, todos esses pontos vão entrelaçar com a sua metodologia. Que lá você vai falar, ó, eu pesquisei controladoria em relação a essas atividades aqui. Entendeu? Entendi. Então, isso é uma coisa que você precisa decidir, porque você não pode ir para a banca com título geral e eu chegar só na sua metodologia e perceber que você afunilou. Uma coisa tem que conversar, sempre amarradinho. Pense que você sempre tem que amarrar e não deixar o leitor achar que é assim quando é assim. E o certo é ser assim, é ser pequenininho. Como a gente está trabalhando um artigo, o artigo ele tem que ser afunilado mesmo. A gente tem que falar, ó, a gente vai pesquisar isso aqui, a nossa limitação é essa. Pesquisar esse público nesse sentido. Tá? Porque se a gente deixar muito abrangente, no final eu não consigo responder a minha questão de pesquisa, porque é muita informação que eu preciso, e no final eu não consigo responder aquilo que eu me propus a responder. Então, certo, sim, é afunilar aquilo que eu quero. Fala, Pamela. Professor, igual a professora estava falando, né, que tipo, de 81, talvez para nós seja 50, tem que ter. E caso, tipo assim, a gente mande os questionários, e menos de 50 pessoas responderam, e está em cima do prazo, assim, já. A gente não pode mais esperar para começar a fazer. Como que a gente faz daí? Isso não pode acontecer. Jesus! Não pode. Não pode acontecer. Infelizmente, não pode acontecer. Eu falo isso e vou falar, depois a gente vai chegar nessa parte. A pesquisa quantitativa tem amostra e ela é calculada por esse programa que eu falei para vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E eu vou mostrar para vocês como que vai aparecer esse programinha. Vocês vão utilizar essa parte, vocês vão copiar e colar desse trabalho aqui. Micael, você não vai levar isso aqui em consideração, tá? O teu que eu vou postar lá é esse aqui, que é da Isadora e da Érica. E aqui, peraí, eu só vou aproveitar para mostrar para o Micael aqui, ó. Micael, você tá aí? Tô, professor, tô te ouvindo. Ah, tá, aqui, ó. A Isadora e a Érica. Teoria das restrições, 2 pontos. Um estudo bibliométrico e sociométrico. Então, eu já sei que ela vai pesquisar em base teórica dentro de um período, porque quando eu falo em bibliométrico e sociométrico, eu já me ligo nisso. E eu sei que o que elas pesquisaram, o conteúdo que elas pesquisaram foi a teoria das restrições, tá? Aí aqui eu vou mostrar para você o problema de pesquisa delas. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Qual o cenário da pesquisa sobre a teoria das restrições no Brasil de acordo com os dados da SPEL? É esse aqui que eu queria te falar antes, que é Ciência Periodical Eletrônico Library, tá? Que é isso aqui, que é uma base teórica. Lá você vai encontrar os artigos em relação a esse... Ai, meu Deus do céu. É aqui que você vai encontrar os artigos. É igual como se fosse o Google Acadêmico, mas é essa spell aqui, tá? É muito boa. Os artigos lá são renomados, artigos publicados, tipo, que a gente chama de qualis, que são artigos melhores do que bom, tá? Então, são artigos, assim, de ponta. Tem o Qualis A1, Qualis A2, Qualis B1, Qualis B2, até a Qualis B3. É só digitar spell, professora, que daí aparece? Isso, digita isso aqui, ó. Eu vou mandar ali no chat, daí você copia e cola no teu computador. Eu anotei esse spell aí. Meu pé tá dormindo. Ai, gente. Espera só um pouquinho, deixa eu mexer meu pé. Ai, que dor. Vamos voltar. Aí aqui, ó, aí aqui embaixo você pode ver, ó.
Assim, o objetivo é o conceito assim, investigar a pesquisa sobre as teorias, apresentando como objetivo específico quais foram os autores. Então, quais são os autores que pesquisam sobre a teoria da restrição? Quais foram os periódicos? Quais são os periódicos que publicam sobre isso? Quais são os temas nacionais mais relevantes em relação à teoria da restrição? Então é em relação a relevantes, que é a maior quantidade, a teoria da restrição aplicada a entidades públicas, a entidades de pequeno porte, a cooperativas, a ASAs, a tributação, tá? Então, assim, nesse sentido, discutiram quais são as principais focos, as principais variáveis que englobam aí, que são tratadas a teoria das restrições. Aí, por meio da observação dos principais periódicos avaliados pela SPEL. No período de março de 2000 até 27 de julho de 2020. Então, elas pegaram aqui praticamente 20 anos. Praticamente não, né? Deu aí 19 anos e meio, vamos dizer. Né? Então, esse estudo aqui das meninas ficou bem legal, tá? Aí aqui elas apresentaram bem certinho ali o trabalho delas. Aí aqui que eu te falei, eu não sei se você vai lembrar, que no teu trabalho precisa abordar o que é a bibliometria e a sociometria. Aí aqui, ó, no referencial delas. 2.3, bibliometria, porque a bibliometria e a sociometria tem uma lei que explica sobre elas, como elas devem ser desenvolvidas. Então, você vai ter que estudar isso. E a sociometria, o que que é? Aí que elas usarem os estudos anteriores, bem bonitinho. E a metodologia. Depois eu vou postar isso aqui para vocês lá, para você principalmente, Micael, ter de base, tá? Beleza, professora. Aí que elas explicam certinho. Elas pegaram e colocaram aqui no trabalho delas, na metodologia, o quadro dos artigos que foram estudados no trabalho dela. Então, eles colocaram o ano, o título de todos eles, ó, 2004, 2005, 2006, até os anos atuais aí que elas trabalharam, até 2017 que tinha sido publicado. Aí depois elas começaram a análise e discussão dos dados aqui em relação aos trabalhos. Ó, tá vendo como é quantitativo? Tudo quant aqui, ó, que elas fizeram uma rede. Número de artigos publicados por periódicos. Aí é esse periódico aqui, Revista Contemporânea de Economia, 2004, 1. Advance Ciência, 2012, 1. E assim elas foram fazendo, quantificando, e ao final elas tiveram aí a resposta. Aí explicaram. Aí aqui, número de publicações por intervalo de anos. Foram quantificando. Aí aqui, quantidade de citação por artigo. Redes institucionais, ou seja, o pessoal da USP publica com o pessoal da FGV e com o pessoal da UFO. O pessoal da FGV tem ligação com o pessoal da SPM. E assim foi. Redes que elas quantificaram também ao final. Aí aqui as instituições com maior número de laços, ou seja, que publicam juntas. Aí ali ganhando a UFSC. Redes de coautoria. Tá vendo? Isso aqui é tudo quant. Isso aqui quem orientou foi o professor Maicon. Então, se um dia você e a professora Jéssica quiser convidar ele para participar até para participar de uma, como é que fala? De uma orientação de vocês, acho que bem válido, porque ele pesquisa bastante essa parte sociométrica e bibliométrica. Ou, né, aqui na nossa instituição, a gente abre para co-orientador. Convida ele, conversa com a professora Jéssica, veja o que ela acha, e convidem ele se ele aceitar ser o seu orientador para te ajudar também nessa parte aí, porque eu sei que ele manja bastante dessa parte sociométrica e bibliométrica aí. Beleza, professora. Aí, então, continuando, tem alguma dúvida, Micael? Não, professora, eu só fiquei com dúvida naqueles quadros lá, mas deixa mais para frente a gente vai. Na hora da análise dos resultados? Tá. Aquilo ali tem um programa, algo assim? Tem. Aquele primeiro lá que é por publicação, né? Quanta quantidade de artigo publicado por ano
nas revistas, aquilo não, aquilo você vai fazer manual. Né? Aquilo é normal, né? Dá para fazer já, né? Isso. Normal. Aquilo. Assim, o mais certo é você começar a ir lendo já, decide com a professora Jéssica qual vai ser, vocês vão trabalhar uma base, né, uma ou duas bases e qual é o período. E começa a baixar os artigos publicados nos anais por ano, dos trabalhos que falam de controladoria. Daí vai vendo qual que é o teu foco, vai excluindo aqueles que não vão ser e vai tabulando. Vai tabulando assim, igual elas tabularam aqui. Só que aqui elas apresentaram a sua tabulação bonitinha, mas elas fizeram no Excel, provavelmente elas colocaram lá no Excel os autores, os coautores, a instituição, o ano, a revista onde foi publicado, o título, a metodologia, as variáveis que foram, né, utilizadas juntos com a teoria. Então, elas devem ter colocado tudo uma tabulação bem certinha. Pede para o professor Maicon, conversa com o professor Maicon e pede para ele se não tem um modelo de tabulação, uma tabela que fala certinho assim, o que você tem que colocar, o que você precisa analisar por artigo, além de ano, título, enfim, para você ir colocando, certo? Pra você já poder ir alimentando essa tabela. Ou te dar um direcionamento, né? Quais são as informações que você precisa. Eu falei de forma geral aí. Nome dos autores, enfim, né? A professora vai postar esse trabalho, né, deles, né? Vou postar sim. É isso aí, do Alessandro, né? Esse aqui que eu vou explicar agora, esse é do Alessandro. Aquele que é para você... Da tua é da Érica e da Isadora, do ano passado. Tá, vou anotar aqui também. Beleza. Continuando, então. Eu vou mostrar aqui para vocês em relação à população e à amostra. O trabalho do Alessandro e da Jennifer foi um trabalho que a gente publicou numa revista. Esse trabalho ficou show de bola. Eles fizeram 2 metodologias para vocês terem noção. Eles pesquisaram quanti e qualitativamente. Eles fizeram quantitativo com fizeram pesquisa por meio de questionário nas prefeituras do Paraná para pregoeiros e fizeram qualitativo. Eles pegaram 3 empresas, salvo engano, 3 empresas e fizeram entrevista com o pessoal que participava das licitações, né? Que iam lá, participavam das licitações presenciais e eletrônicas. Esse trabalho ficou muito legal. Aqui, ó, então. A população desse estudo consiste em 390 pregoeiros. Pessoal, de onde eles tiraram esses dados? Eles pegaram o Paraná para pesquisar. Então, levando em consideração que o Paraná tem 399 municípios, a gente entendeu que dentro de cada um município tinha pelo menos um pregoeiro e que a gente ia pesquisar cada um deles. Tá? Então, essa 399 era a população geral deles. Tá? Então, era a população. Quando eu falo população, são todos, tá? Das prefeituras municipais do estado do Paraná, sendo aplicado o questionário para os mesmos. Para a determinação da amostra, o que é a amostra? A quantidade mínima que eu preciso atingir para que o meu trabalho ele seja confiável e seja generalizado. Ou seja, tenha um rigor científico que a pesquisa quantitativa cobra, nos pede. O programa que eu falei, ele vai rodar essa equação aqui. Tá? Isso aqui vocês vão fazer igualzinho eu, tanto que está aqui citado euzinha. Tá? Vocês vão fazer igualzinho aqui. Para a determinação da amostra, foi utilizada a seguinte fórmula citada por Priebe 2019, em que N, tamanho da amostra, P, proporção de elementos favoráveis, E0, margem de erro, P, aplicação de tal população, tal, enfim. A população de 399 pregoeiros chegou a uma amostra de 161 respondentes. Tá? Então, eles precisaram encontrar 161 questionários respondidos por pregoeiros, ou seja, eles tiveram aí um total de 161 respondentes, nem lembro, acho que foi 200 e poucos. Não lembro, depois a gente vai ver. Mas eles precisaram, pelo menos, pesquisar 161 prefeituras,
tá? Para o cálculo da amostra foi utilizado o erro de 5% e o nível de confiança de 95%. Gente, o que é isso? Quanto maior for o nível de confiança, maior vai ser o tamanho da amostra. Tá? Então, se eu tiver 99% de nível de confiança, provavelmente a amostra aqui nesse aqui seria 280 pregoeiros. Como aqui era 95, tinha 5% de erro, de margem de erro, ficou 161. Quando a amostra é muito grande, por exemplo, a Andressa e o Daniel e o Henrique, que vão fazer de 3.000 pessoas, mais ou menos, né? Vamos jogar aí. Que foi o caso que um orientando meu, que foi o Gustavo Moreira, ele teve a amostra aí dos micro e pequenos empresários de Assis, acho que era 3.000 e pouquinho. Eu joguei um cálculo de confiança de 90% e um índice de 10% de erro. E ainda assim, deu 300 e alguma coisa para ele conseguir de amostra aí para aplicação do questionário dele. Então, é bastante coisa. Então, a gente aumenta aí. Só que só dá para aumentar no máximo 90. Se fazer menos que 90, não segue rigor científico que a pesquisa quantitativa pede. Tá? Então, é assim, é complicadinho em relação a isso. É fácil. Tá? E daí aqui, esse aqui eu acho que foi para o quali deles. Deixa eu só ver aqui quantos eles conseguiram de respostas. Aqui é o quali deles, não tinha ainda quanto eles tinham conseguido de respostas. Mas eu acho que foi 260 respostas que eles conseguiram, 200 e pouquinho. Tá? Então, a fórmula é essa parte aqui, que explica aqui o erro, a margem de erro. Isso aqui vocês vão copiar e colar depois lá na metodologia de vocês. Mas a população são vocês quem tem que buscar de uma fonte confiável, tá? Para a gente colocar isso detalhadinho aqui. Aqui a gente colocou que foi as prefeituras dos municípios. Então, em qualquer lugar que vocês vão, vocês sabem que são 399 municípios no Paraná. Então, foi essa população que a gente utilizou, tá? Como, né, de vocês precisa buscar em algum lugar, em alguma instituição para ter certeza, conveniada, enfim, para a gente utilizar uma população como base, isso vai ter que ser descrito aqui bem certinho, beleza? Aí vamos para a metodologia. Vou abrir aqui os nossos slides, tá? Alguns passos que a metodologia precisa seguir obrigatoriamente. E nessa organização aqui, tem que ser apresentada a metodologia quanto aos seus objetivos, quanto à abordagem do problema, quanto aos procedimentos e as limitações, tá? Aí aqui eu trouxe uma pergunta norte para a gente tomar como base, tá? O exemplo da questão de pesquisa. Qual a abordagem teórica e metodológica sobre a teoria institucional aplicada em contabilidade gerencial, mais utilizada em pesquisas científicas em periódicos internacionais nos últimos 10 anos? Então, aqui, a pessoa que fez esse artigo pesquisou igual o Mikael. Pesquisou artigos já publicados internacionalmente nos últimos 10 anos, no que diz respeito à teoria institucional aplicada à área de contabilidade gerencial. Então, foi isso. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, tá? Quando a gente vai fazer uma pesquisa quantitativa, que é aquela que o nosso problema começa com essa palavrinha aqui, ó. Qual a abordagem? Qual a influência? Qual a característica? Tudo isso nós precisamos definir qual será o nosso objetivo, qual será a abordagem, quanto aos nossos objetivos, né, em relação à nossa metodologia. Quando a gente fala quanto aos nossos objetivos, a gente precisa pensar, como que está o objetivo de vocês lá no trabalho de vocês, o objetivo geral? Está a analisar, investigar, identificar, né, como que está lá o objetivo de geral de vocês lá na introdução de vocês? Quando a gente fala de metodologia, a gente sempre vai começar com essa parte de aqui, ó. Deixa eu manter. Quanto aos objetivos. Vou até abrir aqui para vocês. Metodologia. Quanto aos objetivos, o estudo se caracteriza
se caracteriza como, tá? Vou voltar aqui. A gente tem 3 formas de objetivos que a gente mais utiliza. Quanto aos objetivos descritivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, de uma pesquisa exploratória e de uma pesquisa explicativa. Quando nós trabalhamos pesquisa quantitativa, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, os nossos objetivos, o objetivo da nossa pesquisa será descritiva, tá? Por que descritiva, pessoal? Porque quando a gente tem um trabalho quantitativo, a gente pesquisa da seguinte forma. Deixa eu ver aqui. A gente pesquisa dessa seguinte forma aqui, ó. Nós temos um questionário. Nós vamos desenvolver um questionário que vai ter uma pergunta lá para o nosso respondente. Por exemplo, essa aqui. Eu me esforço no meu serviço, pois a minha equipe possui um bom relacionamento. 1, discordo totalmente. 7, concordo totalmente. A pessoa vai responder o número que ela acha que é a realidade dela. Depois, quando a gente tiver coletado todas as informações, nós vamos analisar essas informações para discutir os nossos resultados. Para discutir, para chegar lá para responder a nossa questão de pesquisa. Só que aqui, a gente não vai explicar, né, tintim por tintim daquilo que os nossos respondentes falaram. O que a gente vai fazer? A gente vai descrever. Então, a gente percebe que o desempenho dos colaboradores, o desempenho individual dos colaboradores, ele se dá, por exemplo, 40% porque a equipe é bem engajada, porque a equipe é bem unida. Então, a gente vai descrever as informações que a gente encontrou por meio do nosso questionário. Tá? Então, a gente descreve os dados encontrados, as porcentagens encontradas, né, as estatísticas que a gente evidenciou por meio das nossas informações coletadas. Por isso, que a maioria dos dados aí que a gente trabalha no quantitativo, né, das pesquisas quantitativas, elas têm um objetivo, os objetivos do nosso trabalho é descrever. Tá? É uma pesquisa descritiva, tá? Aí, pessoal, vocês vão colocar lá que a pesquisa de vocês é descritiva, se vocês e o orientador de vocês concordarem com isso. Vão colocar que a pesquisa é descritiva. Aí vocês assim, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois analisou-se, deixa eu até olhar aqui como que eu coloquei nesse aqui. Nesse aqui. Ó, aqui, ó. Quanto aos objetivos, o estudo se caracteriza como uma pesquisa, vou até tirar isso aqui, tá? Descritiva. Aí, eu vou explicar, eu vou colocar que é descritiva, e eu preciso explicar por que descritiva. E para eu explicar por que é descritiva, eu vou ter que pesquisar nas teses, nas dissertações dos professores mesmo da faculdade. Busquem lá, dissertação da professora Ana, dissertação do professor Maicon, dissertação do professor Celso, dissertação do professor Thomas. Busquem as nossas dissertações para vocês embasarem em autores que explicam por que é importante a pesquisa. Por exemplo, por que eu posso falar que o meu trabalho é descritivo. Aqui eu trouxe Gil. Esse artigo aqui estava explicativo e descritivo, porque, como eu falei para vocês antes, a Jennifer e o Alessandro, eles trabalharam 2 metodologias, quanti e quali, tá? Explicativo, geralmente, a gente utiliza no qualitativo, porque a gente explica o fenômeno que o entrevistado nos contou. A gente explica a percepção do nosso entrevistado. No quant, a gente descreve os dados, descreve as estatísticas encontradas por meio da nossa pesquisa, tá? Por isso que a gente trabalha quant. Gente, não quer dizer que, por exemplo, a Pamela e a Sandy vão conversar com o Michael e o Michael vai falar, não, eu acho que a pesquisa de vocês é explicativa, porque vocês vão explicar a carga horária, não a carga tributária na percepção dos alunos. Não quer dizer isso, tá? O meu viés, aquilo que eu
entendi quando eu faço as minhas pesquisas quantitativas, é que a maioria é descritiva. Geralmente, eu e o professor Maicon, a gente trabalha no mesmo viés. A pesquisa do Mikael, eu entendo que é descritiva, mas a professora Jéssica pode colocar que é descritiva e explicativa, porque o Mikael, ele vai formar redes, ele vai formar laços entre os dados que ele coletou nos artigos. Então, eu acho que cabe as duas, tá? Mas aqueles que são totalmente quantitativos, na grande maioria das vezes, 100% das vezes, 99% das vezes, a pesquisa será descritiva, porque a gente vai descrever as estatísticas encontradas por meio da nossa pesquisa, tá? Aí, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Aqui, deixa eu só ver. Gil explicativa, explica a razão porque o fenômeno, uma vez que aprofunda o conhecimento em dada realidade, não é. Mesmo que as margens de erro. Tá. Aqui, ó. Segundo o mesmo autor, já a pesquisa descritiva, segundo o mesmo autor, tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população, ou fenômeno, ou estabelecimento de relação entre as variáveis. Então, aqui, a gente vai descrever as características daquelas populações conforme aquilo que a gente identificou que a gente quer visualizar. Se os empresários, eles separam o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Se os empresários utilizam ou não utilizam controles, né? Controles financeiros, operacionais, de estratégia, enfim. Analisar se os empresários têm um perfil flexível para novos investimentos, para avaliar para avaliar se eles precisam se adaptar ao mercado, se eles continuam, né, se modificando da forma e na rapidez que o mercado se modifica. Então, a gente vai fazer questões referente a cada uma dessas percepções que nós queremos ter em relação às características que nós queremos visualizar para responder a nossa questão de pesquisa, tá? E aqui eles ainda colocaram o seguinte, eles colocaram o que Gil falou e explicaram com as palavras dele. Esse tipo de pesquisa realiza um estudo detalhado com levantamento de informações através de técnicas de coleta, como, por exemplo, o questionário, instrumento de coleta de dados desta pesquisa. Então, ele explica aqui que é o levantamento de dados por meio do questionário de pesquisa. Tá? Então, é assim que vocês vão colocar. Quanto aos objetivos de vocês? Se o objetivo de vocês está lá, averiguar, identificar, analisar, provavelmente a pesquisa de vocês, quanto aos objetivos, será uma pesquisa descritiva. Se vocês buscam fazer um questionário para levantar informações quanto à pesquisa, quanto àquilo que vocês pretendem responder na pesquisa de vocês, então provavelmente a pesquisa vai ser descritiva, tá? Aí, por fim, continuamos. Deixa eu só explicar aqui antes, só para vocês entenderem isso aqui. Tem descritiva, tem exploratória. Esqueci de falar desse aqui. A pesquisa exploratória, ela se identifica tanto com a pesquisa qualitativa, com a pesquisa quali ou com a pesquisa quant. Desde que a pesquisa exploratória, ela seja algo novo, começando a ser explorado, poucas informações na base teórica, não há muito sobre essa temática discutida na base teórica, quase não achei informação para dar robustez ao meu trabalho. Então, aí sim, essa pesquisa tem, os objetivos da minha pesquisa é descritivo e exploratório, porque é um assunto novo, base teórica nova, novas experiências, pesquisando novas práticas, novos problemas, né, levantando novas discussões. Vocês vão colocar isso no trabalho de vocês, vão explicar qual é a diferença do trabalho de vocês e vão arrumar um autor, né? Vão buscar aí um autor
que vai falar o que é a pesquisa exploratória. Primeiro, vocês colocam com as palavras de vocês, explicam por que a escolha desse objetivo também, né, dessa etapa, e daí vocês vão colocar um autor que vai embasar essa explicação de vocês, tá? E, por fim, explicativa. Explicativa, como eu falei, é mais utilizado em trabalhos qualitativos, que você conecta ideias, você busca compreender causas, efeitos, fenômenos do entrevistado por meio da entrevista mesmo, por meio daquele monte de informações que o entrevistado vai lhe passar nesse tipo de pesquisa, tá? Então, você explica os fenômenos, explica as causas daquele entrevistado. Beleza? Então, vão escolher entre uma ou duas desse aspecto aqui metodológico, quanto aos objetivos. Pode ser descritivo exploratório, pode ser descritivo explicativo, pode ser só descritivo, só que vocês precisam explicar por que a pesquisa de vocês se enquadra com um ou com dois deles e colocar um autor que vai defender, que vai trazer robustez àquilo que vocês disseram, tá? Aí, por fim, uma coisa bem importante de falar. Percebam aqui. Eu gosto que a metodologia ela seja apresentada da seguinte forma. Sempre um parágrafo para cada coisa. Quanto aos objetivos, um parágrafo. Seguido. Quanto à abordagem do problema, aí que é o que a gente vai trabalhar agora, próximo parágrafo. Quanto à abordagem do problema. Esse vocês já vão responder para mim na hora. Qual é a abordagem do trabalho de vocês? Do problema do trabalho de vocês? O meu seria os alunos? Não. Qual é a abordagem? Como vocês vão coletar os dados? Por questionário. Exatamente. Então, é quantitativa. A abordagem do problema de vocês é qual? A partir do momento que tem essa palavrinha na frente, qual? Essa é a abordagem do problema de vocês. Então, todos vocês vão ter a mesma abordagem do problema. Quanto à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa quantitativa. Ponto. Pois as informações serão coletadas por meio de questionário. O Micael, as informações serão coletadas na base de dados tal, dentro do período tal, serão quantificadas as informações para discussão de resultado, tá? Então, vocês vão explicar por que o problema, a abordagem de vocês é quantitativa. Eu vou explicar que vocês vão coletar por meio de questionário, que a análise será feita envolvendo os dados estatísticos, tá? Aí aqui eu vou apresentar para vocês esse artigo aqui. Ó, começou lá com abordagem do objetivo, e aqui, quanto à abordagem do problema, aí aqui ele colocou que o estudo possui duas abordagens que são quant e qual. Segundo Richard, aí tá. Aí aqui ele colocou, vamos deixar o estudo é quantitativa, vamos dizer que ele deixou, tá? Não tinha parte qual. Quantitativa. Aí, segundo Richardson, 1999, a pesquisa quantitativa pode ser entendida como o emprego da quantificação, ou seja, ela analisa os dados numéricos através de procedimentos estatísticos. Nesse estudo, se utiliza desta abordagem a fim de encontrar respostas para a questão de pesquisa na qual aborda os pregoeiros do estado do Paraná. E isso porque utilizará para a coleta de dados o questionário será analisado por meio de técnicas estatísticas. Então, ele pegou aquilo que Richardson trouxe e colocou, apresentou conforme o trabalho deles, tá? Então, ele vai colocar que é quantitativa, vai pegar um autor para embasar o que ele fala e vai descrever por que a pesquisa dele é quantitativa, colocando nessa informação os dados da pesquisa dele, que vai ser quant, porque vai analisar estatisticamente, que vai ser quant, porque vai ser coletado por meio de questionário, tá? Então, neste sentido. Beleza? Aí aqui, ó, aqui ele tem 2 parágrafos para falar sobre a abordagem do problema, mas é porque neste caso, o Alessandro e a Jennifer, eles tinham dois
eles tinham duas metodologias, pesquisaram tanto quant como quali, tá? Que não é o caso, eu acho que nenhum de vocês por hora, tá? Aí outra coisa que o trabalho quantitativo tem, quanto à dimensão temporal, de todos vocês, menos do Mikael, o trabalho de vocês será transversal, tá? É classificado como transversal. Isso quer dizer que o intervalo de tempo é utilizado na condução da pesquisa é de curto período. O que significa isso? Que a Sandy e a Pamela, o Henrique e o Daniel e a Andressa vão pegar, por exemplo, os meses de setembro a outubro, né, os 2 meses cheios, para coletar as informações. E as informações coletadas nesses 2 meses significam que é um período temporal transversal, ou seja, informações coletadas em curto prazo, e é com base nessas informações, desses 2 meses, que vocês vão analisar e vão responder a questão de pesquisa de vocês. Mikael, o teu eu não lembro como que eles falam. Não é transversal, o teu é... Ai, gente, eu não lembro. Depois você vê com a professora Jéssica, anota aí até para depois você ver com ela. Mas não é transversal. Quase certeza que não é transversal a sua. Deixa eu ver se aqui fala. Não, é transversal também, ó. Os dados analisados em um período determinado são denominados dimensão temporal transversal. Ou seja, a pesquisa é realizada num curto período de tempo, como neste estudo. Porque é com base na análise, não na coleta, tá? Então, é transversal também. Continuando, então. Essas três questões como base aí, elas são de praxe, tá? Primeiro, vocês vão começar falando sobre o objetivo, depois quanto à abordagem do problema, e por fim, aí o tempo, né, a dimensão temporal do trabalho de vocês, e aí a gente vai entrar em outra parte. Esse aqui é depois, no caso de vocês. Aí depois a gente vai entrar em outra parte, que é descrever a população do estudo. Então, nesse caso aqui, o Mikael, ele não vai descrever dessa forma, né? Quanto a população deste estudo se dá, 25 trabalhos a serem analisados no período de tal a tal. Não, o Mikael vai colocar bem assim, que as informações, né, que os trabalhos a serem analisados nesse estudo totalizam aí 15 trabalhos dentro do período de tal a tal, pesquisados por meio da base teórica SPEL. Então, essa é a população, por exemplo, do Mikael. Só que ele não vai utilizar essa nomenclatura, população, porque população a gente utiliza quando o nosso objeto é uma pessoa, é alguém, né? Então, como o dele é artigo, não, ele vai trabalhar como o material dele, os resultados dele, as informações, né? Dessa forma. Já vocês que vão pesquisar, acadêmicos, empresários, vocês vão colocar assim, quanto à população, ou a população deste estudo, consiste em tanto, conforme dados coletados por meio da SIAC, né, no mês tal, do ano tal. Aí, depois, para a determinação da amostra, isso aqui eu falei para vocês, vão copiar e colar bem certinho, e eu vou falar para vocês qual vai ser a amostra, no caso aqui da Jennifer e do Alessandro, eram 161, eu vou passar para cada um de vocês, tá? Aí, pessoal, quando vocês terminam de falar da população de vocês, a gente entra nesta parte aqui, que vocês vão ter que falar quanto aos procedimentos de coleta. Qual vai ser o procedimento de coleta de vocês? Vai ser esse. Aí vocês vão explicar certinho como vocês vão coletar, tá? Então, aqui eu trouxe como base aplicado a pesquisa do Mikael, tá?
Então, aqui, ó, em relação aos procedimentos operacionais de levantamento de dados da pesquisa, foi utilizado um processo estruturado em 5 bases. Nesse caso aqui, o artigo que eu peguei em questão, ele não pesquisou só uma base, tipo a SPEL. Ele pesquisou a Esmeralda, a Scopus, a Cielo, a Web of Science, né? Então, pesquisou várias bases. Aí, aqui, foram utilizados 2 eixos de pesquisa, a teoria institucional e a contabilidade gerencial. O período de análise corresponde aos anos de 2006 até 2015. Para o eixo da pesquisa institucional, nananana, aí ele explica certinho como ele utilizou. Vocês que são do Quant vão colocar assim, ó, quanto aos procedimentos de coletas. Trata-se de uma pesquisa que utilizará como procedimento de coleta o questionário. Questionário semi-estruturado. Depois eu vou explicar para vocês o que é a diferença de um questionário estruturado para um semi-estruturado. Que vai conter a gente fala quantos construtos, tá? Depois eu vou explicar isso para vocês. Quantas questões vão ter nesse questionário? Vamos explicar qual é o tempo que vocês vão aplicar esse questionário, né? Qual é o período? Do dia tal de agosto ao dia tal de setembro. Após isso, vocês vão analisar essas informações. Com base em quê? Vocês vão analisar pelo Excel, vocês vão analisar por um programa, SPSS, por exemplo, que geralmente é um programa que eu e o professor Michael utilizamos. Vocês vão questionar isso aos orientadores de vocês. Qual é o programa que vocês vão utilizar para quantificar esses dados, tá? Então, vocês vão detalhar certinho como vai ser o procedimento. Desde o instrumento até o T, quantas questões, quantos construtos, vão detalhar certinho qual é o período que vocês vão buscar para coletar, como vocês vão fazer para analisar, qual é a estatística que vocês vão usar. A gente vai utilizar a frequência. A gente vai utilizar... frequência é quantas vezes quantas vezes foi respondida a questão A, quantas vezes foi respondida a questão B. Aí mostra em porcentagem. Vão falar se vocês vão fazer por meio de regressão, né? Qual é a estatística que vocês vão utilizar para analisar esses dados, para quantificar esses dados. Então, aqui é detalhadamente, desde o momento da coleta até o final, até a parte de análise, para daí vocês terem o resultado para debater. Então, isso aqui vocês vão ter que conversar muito com o orientador de vocês, tá? Aí, aqui eu trouxe para vocês, ó. Aqui, eles falam assim, aqui eles falam em relação ao estudo de caso. Isso aqui tá. Na sequência, apresenta o estudo da... O questionário apresentou 50 afirmativas, ou seja, foram feitas 50 perguntas, abrangendo 4 dimensões que tiveram como base os autores citados no 4.3. Isso aqui eu vou explicar para vocês o que é e como vocês vão fazer, tá? Aí aqui o qualitativo, que não é o caso de vocês. Aí aqui, ó, as análises quantitativas serão realizadas por meio do software Excel e analisadas com auxílio do pacote estatístico tal, com as quais serão apuradas estatísticas descritivas. O que é isso? Média, moda, desvio padrão e estatísticas multivariáveis, tais como alfa de Cronbach e regressão múltipla. Tá? Então, aqui eles explicam como eles vão analisar. Então, essa é uma questão que vocês vão ter que pedir para o professor. A prof. Ana falou que a gente precisa explicar por meio de qual software a gente vai analisar, a gente vai rodar os nossos dados para ter informações. Vai ser por meio do Excel. A gente vai utilizar o SPSS. E o que a gente vai rodar? A gente vai rodar frequência, média. O que a gente vai utilizar para quantificar? Aí eles vão falar para vocês quais são os tipos de estatísticas que vocês vão utilizar para depois analisar o trabalho de vocês, tá? Aqui, inclusive, quando eles foram para a banca, eles levaram pau, né, na metodologia, porque eles não colocaram tempo de pesquisa deles, quando eles iam coletar, não colocaram se o questionário era semi-estruturado, se não era, enfim, eles deixaram, assim, muita coisa no meio, e aí chegou lá na banca, e a banca ficou questionando e detonando em relação a isso, tá? Quando vocês fizeram isso, apresentaram isso, vocês vão ter que fazer isso aqui, que é o construto da pesquisa. Mas antes de fazer o construto da pesquisa, aos
que vão fazer quantitativo, por meio de questionário. Quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês já têm o questionário que vocês vão utilizar na pesquisa ou vocês vão desenvolver o questionário? Professora, no nosso caso, a gente tem um modelo, né? Uhum. Não fez ainda, mas o professor Maicon passou um artigo para nós, né? Que é até o nosso artigo base, né? E ele pediu para a gente fazer as questões baseadas nas questões que tem nesse artigo. Ah, então esse artigo tem um questionário atrás, no final. Sim, tem. Então, o trabalho de vocês vai ser um questionário adaptado do autor, daquele autor que desenvolveu essa pesquisa, tá? Então, vocês têm que apresentar isso, que será por meio de questionário semi-estruturado, adaptado do autor tal, ano, bem certinho. E daí, com base, depois que vocês adaptarem esse questionário, aí vocês vão desenvolver o construto. O que é o construto? Depois que eu tenho o meu questionário feito, prontinho, eu vou saber quais são as análises, quais são as dimensões do meu questionário. Inicialmente, todos os questionários começam com essas palavrinhas aqui. Dados do respondente. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Aqui, ó, vou pegar o do Alessandro para vocês verem. Ó, caracterização dos respondentes, que é sobre gênero, idade, informações de escolaridade, área de formação, quanto tempo trabalha no setor público. Depois, questões sobre a modalidade de licitação. Eles analisaram questões sobre pregão presencial e eletrônico, tá? Então, aqui, modalidade de licitação. Fizeram algumas questões aí em relação aos pregões. E daí aqui eles começam, ó, na modalidade de pregão eletrônico. Então, essa aqui foi outra variável deles. Então, a primeira dimensão do trabalho deles era características dos respondentes. Segunda, modalidade de pregão eletrônico. Aí eles fizeram um monte de questão que embasa, que traz aí informações sobre a modalidade de pregão eletrônico. Seguido da modalidade do pregão presencial, que eles fizeram lá mais um monte de questões em relação a isso. Tá? Então, eles tinham aí, vamos dizer que quatro dimensões da pesquisa dele. Vamos ver se esse aqui é o quantitativo. Então, aqui, ó, dados dos respondentes, uso da modalidade de pregão, tá? Então, daí, da forma geral, a percepção das modalidades de pregão dos pregoeiros. Aí, depois aqui, pregão eletrônico. Dentro do pregão eletrônico, eles trouxeram dois princípios. Princípios da economicidade e princípios da eficiência, tá? Então, eles trouxeram dois subgrupos dentro desse grande grupo aqui de pregão eletrônico. Trouxeram dados que falavam sobre o pregão eletrônico e ainda que puxavam aí em relação ao princípio da economicidade, ou seja, que era mais econômico. E o da eficiência, quais dos dois eram mais eficientes. Então, faziam um pregão eletrônico relacionado em questão de economia. E pregão eletrônico referente à eficiência. Não precisar todo mundo lá, uma sala, esperar todo mundo chegar, o material ser todo impresso, enfim. Então, nesse sentido, né? E aqui no pregão presencial, a mesma coisa. Pregão presencial abrangente e dentro eles fizeram mesmo, dentro, dois subgrupos em relação à economia e à eficiência. Aí, eles colocaram aí quais foram as questões do instrumento que eram dos dados do respondente. Questão 1 a 5. Do uso da modalidade, a questão 1 a 4. Do pregão eletrônico, a questão 5 a 17. Do eletrônico em relação à eficiência, do 18 ao 25. E assim eles colocaram. Aí eles colocaram o tipo da questão. Questão dicotômica. O que significa quando eu tenho um trabalho de um instrumento de coleta com tipo de questão dicotômica, que vocês vão colocar sim ou não, né? Sim ou não. Vocês vão assinalar a idade, por exemplo, 30 a 32.
né? Nesse sentido, assim. E a escala Likert é quando, por exemplo, 1 ao 7. Então, é uma escala de 1 ao 7. 1 discordo totalmente e 7 concordo totalmente. Então, isso é a escala Likert. Depois eu vou trazer essas informações aí para vocês no próximo slide, tá? E aqui a autoria. De quem que eles pegaram informações, de quem que eles colocaram informações para desenvolver essa pesquisa. Importante, aqueles que vão desenvolver do zero o questionário, o pessoal que vocês utilizarem como base para construir as informações de vocês tem que estar tem que estar no referencial teórico de vocês, tá? Então, o referencial teórico, ele é base para depois eu construir o meu instrumento de coleta, que é o meu questionário. Aqui, nesse caso, a Jennifer e o Alessandro construíram aquele questionário maravilhoso ali, do zero. Eles mesmos que construíram. Eles me apresentaram 2 ou 3 vezes esse questionário, a gente fez algumas mudanças e ficou ótimo. Inclusive, até a gente já passou para outras pessoas para elas adaptarem para os trabalhos dela. No caso da Sandy e da Pamela, eles vão colocar aqui qual foi o, né, que foi adaptado de tal, por exemplo. E se vocês utilizarem mais uma pessoa para colocar aí, né, um outro autor para falar sobre isso, vocês vão colocar aqui no trabalho de vocês também. O Mikael não precisa desenvolver o construto no trabalho dele, tá? Porque ele não vai ter um instrumento de coleta. O construto, ele é uma síntese do instrumento de coleta, que é o questionário ou o roteiro de entrevista. Como o Mikael não tem esse instrumento de coleta, ele não precisa apresentar o construto, mas ele vai ter que apresentar de que forma que ele tabulou os dados, né? Quais foram as informações que ele tabulou os dados. Aí ele pode apresentar uma tabela, ou ele pode apresentar um quadro falando o que foi analisado certinho, enfim, ou por escrito mesmo aí na metodologia. Quem levantou a mão pode falar. Professor, igual ali, eu tô vendo que eles têm, vários autores, né? Então, a gente só tem um por enquanto base. Então, tem problema usar só um ou a gente tem que ir atrás de mais para colocar mais? Não, Pamela, porque no deles, eles desenvolveram do zero o trabalho, esse questionário. Eles não adaptaram, que é o caso de vocês. Como vocês vão adaptar? Vocês vão utilizar o questionário feito feito pelo professor Michael. Vocês só vão adaptar para a realidade de vocês, para os graduandos de vocês, né? Então, nesse sentido, vocês vão adaptar para a realidade de vocês, mas vocês vão utilizar como base o questionário daquele determinado cara. Aqui, eles não utilizaram como base nenhum questionário, eles criaram um questionário. Então, para fazer as perguntas sobre o uso da modalidade pregão, eles utilizaram como base principalmente aquilo que eles entenderam e identificaram e compreenderam no trabalho de Dias. Em relação ao pregão eletrônico, com ênfase no princípio da economicidade e da eficiência, eles utilizaram como base Santana, Leal, Bona, Oliveira e Vasconcelos. Entendeu? Então, aqui tem mais, porque eles criaram do zero. E como você vai adaptar, aqui você pode deixar adaptado de fulano de tal, ano tal. Entendeu? Sim. Aí, beleza. Aqui vocês vão falar sobre as informações. Nunca deixar um quadro viajando, né? E, por fim, quem faz quantitativo ainda precisa criar uma coisa chamada hipóteses, tá? Quais são as hipóteses do trabalho de vocês? O que vocês acham? Né? Conforme aquilo que vocês já leram, os resultados que vocês já analisaram, que outras pesquisas correlacionadas de vocês encontraram. Então, aqui, por exemplo, o Alessandro e a Jennifer, eles tiveram como a hipótese 1A, que a modalidade pregão presencial influencia o princípio da eficiência. E que a modalidade de pregão eletrônico influencia a modalidade do princípio da eficiência também. Aí, como B, que é a modalidade de pregão presencial e eletrônico, ambos influenciam o princípio da economicidade.
e a modalidade de pregão presencial e eletrônico, ambas influenciam tanto os princípios da eficiência como da economicidade. E eles acharam tudo isso aqui mesmo. Eles viram que tanto presencial como eletrônico, ambas as modalidades de pregões, as duas têm resultados que corroboram aí com o princípio da eficiência e da economicidade. Porém, notou-se lá, por meio dos números da quantificação, que o pregão eletrônico ele é ainda mais eficiente e mais econômico do que o da eficiência. Mas, significativamente, ambos, tanto o presencial como o eletrônico, eles trouxeram aí informações significantes, tanto em relação ao princípio da eficiência como da economicidade. Então, vocês vão ter que criar essas hipóteses, né? Criar hipóteses em relação ao trabalho de vocês. O que vocês acham? A Sandy e a... outra coisa, o Mikael não precisa criar hipótese no trabalho dele, tá? Não é do trabalho sociométrico e bibliométrico, não tem hipóteses. A Sandy e a Pamela, elas acreditam que o conhecimento... Não, a percepção dos graduandos do primeiro ano em relação à carga tributária não existe. Ou existe. A percepção dos acadêmicos do início da graduação comparado com a do período final é nitidamente menos eficiente e significativa do que aqueles que estão terminando. Então, nesse sentido, vocês vão criar hipóteses, mas essas hipóteses não são vocês que vão criar da cabeça de vocês. Com base nos artigos que vocês já leram deste conteúdo e que pesquisaram pessoas, né, objetos aí próximos, o que vocês verificaram? Vocês verificaram que aquele assunto que vocês estão pesquisando é um assunto que as pessoas têm conhecimento, que influencia o desenvolvimento do trabalho, que influencia a utilização de mecanismos aí de organização nas empresas. Então, com base naquilo que vocês já estudaram, nos resultados das pesquisas anteriores, vocês vão criar as hipóteses que depois que vocês terminarem todas a coleta de resultados aí do trabalho de vocês vão falar se essas hipóteses foram aceitas ou se elas foram rejeitadas no trabalho de vocês, tá? Professor, igual a gente já, né, viu no artigo base mesmo, que lá, tipo assim, na coleta lá de dados, eles chegaram numa resposta que, tipo assim, que não tem tanta diferença, só que igual o artigo base que a gente pegou. Ele fez do primeiro ano com diferença do último ano, né? Uhum. E lá ele comparou o primeiro com o último. Isso, aham. E lá eles mostram, assim, que não tem um grau de diferença elevado entre o primeiro e o último ano. Então, tipo assim, essas nossas hipóteses, pelo que a gente já viu, elas precisam ser só... como que eu posso dizer? Ai, fugiu a palavra. Tipo assim, só hipóteses positivas ou pode ser hipóteses negativas também? Pode ser hipótese negativa também, tá? Ambas. Aquilo que vocês acham que é negativo, vocês vão colocar como negativo. Aquilo que vocês acham que é positivo, vocês vão colocar como positivo. Depois, se todas aquelas hipóteses que colocaram, nenhuma delas forem aceitas, ou seja, a pesquisa de vocês mostraram que aquilo que vocês colocaram como negativo saiu como positivo, aquilo que vocês colocaram como positivo saiu como negativo, isso não significa que a pesquisa de vocês está errada. Isso significa que vocês trouxeram outro resultado para a pesquisa, diferente daquilo que vem sendo pesquisado. Uma outra percepção que os alunos agora, né, talvez por causa da situação do Covid, das coisas remotas, eles entenderam muito menos ou foram buscar muito mais, né? Por causa, enfim, mudou a perspectiva, mudou o entendimento, entendeu? Ou até pela região, lá foi na Bahia, aqui no Paraná, por exemplo, tá? Então, mesmo que com base nas hipóteses que vocês fizeram, tudo der refutado, ou seja, não for aceita, não faz mal, não quer dizer que o trabalho de vocês está errado, vocês só estão corroborando na pesquisa com outras informações, entendeu?
Ah, não, beleza, então. Ah, pessoal, daí aqui eu trouxe para vocês modelos do construto, tá? Como vocês podem fazer. Esse construto aqui, se vocês tiverem dificuldade de montar, quiserem fazer uma reunião comigo um dia, tipo, eu não sou orientadora de vocês, mas eu quero, prof, como você trabalha quant, você sabe isso aqui, ajuda a gente marca uma orientação e eu ajudo vocês, como professor de vocês, ou sendo professor de vocês, enfim, tá? Em 2019, e até ano passado, nessa parte da metodologia, na parte do desenvolvimento do questionário, a gente até foi algumas vezes presencialmente na faculdade para auxiliar, né? Ia eu e o orientador, enfim, com os alunos, para auxiliar nesse desenvolvimento. Porque isso aqui, a metodologia, amarrada com a questão de pesquisa e com os objetivos gerais e específicos de vocês, é que vai falar se a pesquisa de vocês vai ter sucesso ou não. Tá? Então, por isso que essa parte aqui é bem importante, e é importante que tudo que esteja na metodologia esteja amarrado com o título de vocês, com a questão de pesquisa de vocês, com o objetivo geral de vocês e com os objetivos específicos, tá? Pode falar quem levantou a mão? Não, eu ia fazer uma pergunta que já comentaram comigo uma vez, igual a professora falou que se a gente quiser, a gente marcar, igual falaram para mim que quando a gente marca essas orientações assim, a gente tem que pagar um valor a mais, isso é verdade ou não tem nada a ver isso? Não, nunca pagaram para mim, pelo menos. Só se pagaram para outro professor. Não, é que próprios alunos de outros anos da faculdade, quando a gente marca essas orientações assim fora, assim, tipo, igual com a professora a mais, assim, eles tiveram que pagar. Não, isso aí é mentira. Pelo menos, Pamela, isso aí não é verdade. Nunca foi cobrado de um aluno à parte. A única coisa é que aluno que é sozinho, tipo a Andressa, ela precisa pagar. Uma parte quem paga é a faculdade, a outra parte quem paga é a Andressa. Eu não sei, a professora Jéssica já deve ter conversado com ela. Mas isso nem eu sei direito como é que funciona. Tá? Mas isso é só para quem é individual e paga uma vez por mês e não para cada orientação, a não ser que tinha algum professor que cobrava. Mas eu nunca vivenciei isso na faculdade ali. Ah, tá, não, beleza. Que igual eu falei assim, vou tirar a dúvida, né? Vai Sim, não, tá certo, mas eu nunca vivenciei isso, entendeu? Eu sei que quem é sozinho tem esse negócio, que parte quem paga quando é em dupla não paga parte, mas quando é sozinho paga uma parte a faculdade e a outra parte é a pessoa, o orientando. Sei que é alguma coisa assim, mas é só quando é sozinho e a professora Jéssica. É isso mesmo, professora. A direção mas é uma vez por mês, né? Não, você que define como você quer pagar, né? Mas qualquer coisa dá para parcelar até quantas vezes? Tipo, tem lá 10 meses, pode parcelar, você que sabe. Então, e acho que não é um valor muito grande. Acho que é 30 Não, mil. posso falar o valor? Pode, R$ 214. mas não por mês. Não, o ano fechado. Então, ó, se for em 10 meses, dá R$ 21,40 por mês. Sim, aham. Então, é isso, é porque a orientação, quem é o professor orientador recebe a parte para orientar. Então, quem paga é a faculdade. Isso aí. E daí eu não sei se vocês pagam a mais na mensalidade, daí quem é dupla junta e paga, não sei. Sei que quem é sozinho tem essa questão aí, que metade de quem paga é a faculdade e a outra metade é o aluno. Mas enfim, não vamos discutir isso aí, que depois eu tenho que passar esse vídeo no YouTube para vocês terem acesso e vamos pular essa parte. Senão todo mundo vai saber essas informações. Mas não, Pamela, pelo menos ele nunca recebi. Mas se você quiser me pagar, não faz mal, tá? Eu aceito. Ai, professor, coitado de mim, tô mais falido que... Tô brincando, não pode, gente. Isso aí é antiético, não pode fazer isso. Vamos lá, então. A fim de finalizar a metodologia, deve-se fazer as seguintes perguntas. Isso aqui eu já falei para vocês. Qual é o período farei a coleta? Vocês vão colocar lá no trabalho. Qual o procedimento de tratamento de dados? Frequência, correlação, influência? Qual o software? Excel, SPSS? Quais as limitações da minha pesquisa? Isso aqui vocês precisam colocar como parte final do trabalho de vocês. Qual as limitações da pesquisa de vocês?
a minha pesquisa se limita a pesquisar, né? O presente estudo limita-se a pesquisar empresários de micro e pequenas empresas de Assis Chateaubriand, tá? Isso não quer dizer que o trabalho de vocês ele é ruim por causa disso. É uma delimitação para que eu saiba assim, ó. O Mikael pesquisou na SPEL de 2000 a 2020 em relação à controladoria. Então, eu posso pesquisar de 2000 a 2020 em relação à contabilidade gerencial nesse setor de ramo alimentício, por exemplo. Isso aqui delimita a pesquisa de vocês para o próximo, né? A próxima pessoa que for pesquisar, que quer pesquisar na área, saber assim, ó, eles já pesquisaram isso aqui, então eu vou mudar o foco. Eu vou pesquisar diferente, eu vou trazer uma lacuna, né? Vou preencher uma lacuna que ainda não foi preenchida. Tá? Então, vocês vão delimitar. E utilizou-se apenas, ou utilizou-se como instrumento de coleta de dados, o questionário. Não fez-se uso de outros métodos para a coleta de pesquisa, tá? Para a coleta de dados dessa pesquisa. Então, vocês vão delimitar o trabalho de vocês, até onde vocês foram, com quem vocês trabalharam, né? Então, vocês vão delimitar a pesquisa de vocês para que o próximo saiba que eles podem a partir disso aí, como uma nova coisa que eles vão trazer para... Ó, minha cachorra tá... Não sei se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Sim. Ela ouve minha voz, eu falo alto, ela ouve minha voz e ela faz um drama que você não faz ideia. Tem alguém querendo entrar no quarto para entrar debaixo das cobertas, ficar quentinho. Aqui meu pai não deixa entrar em casa, tô na casa dos meus pais, né? Mas só que ali atrás, eles ficam ali na área de festa, tem uma área de festa aqui do lado, e daí ela se sente para fora, porque na área de festa, dá para ela consegue ficar vendo a gente quando a gente tá ali na cozinha, jantando e tal, e ela quer ficar perto. Aí agora ela tá ouvindo minha voz e tá fazendo drama, ela é assim. Deixa ela, depois eu vou lá abrir a porta para ela. Enfim, em relação a isso, a metodologia, tá? Daí aqui eu trouxe um exemplo completo para vocês de uma metodologia. Inclusive, Mikael, você utiliza isso aqui como base, porque aqui ele vai falar certinho como você pode descrever os dados da sua pesquisa em relação à pesquisas bibliométricas e sociométricas, tá? Beleza, professor. E aquele artigo que eu vou postar lá também. Aí aqui, esse aqui, eu trouxe para vocês de que forma vocês podem desenvolver as hipóteses, tá? Aí aqui eu trouxe que forma que vocês vão desenvolver, quando analisados os instrumentos para coleta, questionário e tabulação, é possível reconhecer algumas hipóteses implícitas da pesquisa. Então, quando eu vou analisar já, né, quando eu vou avaliar o que os meus respondentes responderam, eu já vou entender ali, a maioria não usa nenhum tipo de controle na empresa. A maioria não tem Prolabore. Então, não tem Prolabore, eu já penso, opa, como eles recebem dessa empresa? Eles são empresários e não tem Prolabore, não tem salário. Né? E já fico fazendo essas ligações aí em relação aos meus respondentes. E aí eu já consigo ir criando hipóteses, tá? Aí aqui eu trouxe, o problema de pesquisa, qual a influência do perfil líder no desempenho individual dos liderados. Aí aqui eu trouxe perfil altruísta, perfil de confiança, empreendedor e individualista. Aí aqui eu trouxe criação de hipóteses. O líder com perfil motivador dentro do setor que trabalha influencia positivamente o desempenho individual dos seus liderados. O líder com perfil de não desenvolver reuniões ou feedback sobre os planos e objetivos com os colaboradores do setor que lidera, influencia negativamente o desempenho individual dos seus liderados. Pessoal, prestem atenção. Aqui é em relação ao perfil centralizador. Ao invés de eu descrever o líder com perfil centralizador, eu trouxe aqui de forma mais contextualizada o que eu entendo como um perfil centralizador. O que eu entendi aí que os outros trabalhos debateram
em relação ao perfil centralizador. Então, é aquele líder que não desenvolve reuniões, que não dá feedback, que não explana sobre os planos, objetivos, metas com seus colaboradores. Isso torna o trabalho difícil, porque não está todo mundo caminhando no mesmo sentido, né, buscando atingir aquilo. Então, por isso que ele influencia negativamente o desempenho individual. Então, na hora de fazer as hipóteses, lembram de explicar aquilo que vocês já sabem, vocês já estão cansados de saber, porque vocês estão lendo um monte. Mas explanem sobre isso, tá? O líder com perfil incentivador e credibilidade para com os serviços de seus colaboradores influencia de forma positiva. O líder com perfil empreendedor, que cria e desenvolve novos produtos em conjunto com a sua equipe, influencia de forma positiva o desempenho. Enfim, não é difícil criar as hipóteses, só que vocês vão precisar construir o trabalho de vocês. Agora, a primeira coisa, antes de começar a metodologia, vocês pegam e arrumem aquilo que ficou, né, que tem que arrumar até a parte do referencial teórico. Daí vocês vão dar mais uma lida, vão dar mais uma retomada, arrumem aquilo que ainda não está bem amarrado, e daí vão para a parte da metodologia, com tudo bem delimitado, com tudo bem desenhado, para que na metodologia seja um tchan, tudo flua corretamente. Como vocês já desenvolveram uma introdução, um referencial teórico, vai ficar mais fácil para vocês criarem hipóteses. E até, se for o caso, fazer o questionário de vocês, né? Criar um instrumento de pesquisa de vocês. E aqui, eu trabalho com vocês o questionário, tá? O questionário, aqui é as coisas que eu já falei. O questionário, quando ele tiver perguntas fechadas, ele é um questionário quantitativo. Quando eu tiver perguntas abertas, que eu faço uma pergunta e o entrevistado pode responder lá numa caixinha de pergunta o que ele quiser, é uma pesquisa qualitativa, tá? O questionário, ele é mensurado por escala Likert, ou a gente entende também como escala de concordância, tá? Ele é dividido sempre por suas variáveis, tá? Então, aqui um exemplo. Exemplo de variáveis qualitativas. Desempenho individual, clima organizacional, cultura organizacional, complexidades, benefícios e vantagens. Então, isso é uma forma como eu posso qualificar as minhas variáveis, tá? No caso ali, do Daniel e do Henrique. O deles vai ser, por exemplo... deixa eu pensar. Perfil do empreendedor, né? Qual é um perfil do empreendedor? Controles, a utilização de controles, a aquisição de serviços financeiros, contábeis, enfim, né? Perguntas em relação a isso, para ir respondendo a questão de pesquisa, os objetivos deles, que é ter uma noção de como que os empreendedores, se os empreendedores, eles se deixam influenciar pelo princípio do que é mesmo? Da entidade de mais um que eu não lembro. Da oportunidade. É isso aí. Aí tá, daí eu já vou direto aqui no que interessa. Aí aqui, ó. Como que o questionário ele vai ser desenvolvido? Vocês não vão fazer um questionário geral para tudo. Vocês vão fazer um questionário dividido em partes. Primeiro, a característica do respondente, que vai ser idade, tempo de serviço, grau de instrução, qual é a linha que ele estudou, se é ciências contábeis, economia, né? Qual foi a escolha aí do ensino superior deles, e daí vocês vão começar a pesquisar por variáveis, tá? Por mais que o trabalho de vocês seja um conjunto, vocês precisam levar em consideração que vocês precisam separar as partes do questionário para que depois vocês consigam analisar separadamente e no fim poder fazer um arcabouço, um apanhado de tudo e responder a questão de pesquisa de vocês, que é geral, tá? Eu sempre falo que quando a gente tem questionário, a gente sempre faz os questionários para responder cada um dos meus objetivos específicos. Então, eu faço uma parte,
uma dimensão do meu questionário para o objetivo A, para o objetivo B, pelo objetivo C e para o objetivo D. Depois eu respondo cada um deles e, consequentemente, o fim, né, disso tudo responde a minha questão de pesquisa. Então, eu sempre me oriento pelos meus objetivos específicos, tá? O meu questionário, ele pode ser dessa forma, que é a escala Likert, que eu vou colocar aqui, eu vou apresentar a afirmativa e o meu respondente vai falar se é do 1 ao 7, o que ele acha, né? Como ele se sente, qual que é o nível de concordância dele. 1, discordo totalmente, 7, concordo totalmente. Ele vai marcando. Ele pode ser apresentado desta forma, ou ele pode ser apresentado da seguinte forma. Você utiliza relatórios de controle? Sim ou não? Que a gente chama de variáveis dicotômicas. Tá? Então, aqui, escala Likert, a forma que meu questionário é apresentado. Aqui, variável dicotômica, sim ou não. Você usa controle interno de caixa, entrada e saída? Sim, não. Você utiliza controle interno de inadimplência de clientes? Sim, não. Tá? Então, dessa forma. Aí, o que eu falei para vocês? Que vocês precisam ter noção de que forma que vocês vão analisar esses dados. Porque se vocês analisarem frequência, vamos dizer que o questionário de vocês inteiro já sejam sim ou não, sim ou não, sim ou não. Vocês vão falar, a maioria dos empresários falam que eles não utilizam, 68% dos empresários falam que eles não utilizam controle. A maioria dos empresários falam que eles não têm nenhum tipo de controle interno de caixa eficiente. Os empresários colocam que eles controlam a inadimplência de seus clientes em 70%, tá? Sim ou não, eu acho pouco válido. Algumas questões vocês podem ter de sim ou não. Só que vocês precisam ter questões mais abrangentes para vocês discutirem mais. Sim, não, fica muito monótono. Vocês precisam trazer informação, alguma parte do questionário nesse formato aqui de escala Likert, para que vocês possam trazer mais robustez às análises de vocês. Possam fazer uma análise de correlação, possam fazer até frequência mesmo. Só que aqui, como dentro de uma dimensão se traz vários questionamentos, vocês vão conseguir trabalhar mais, trazer desvio padrão, média, enfim, coisas que nesse tipo de pergunta aqui, com variável dicotômica, você não consegue. Você só consegue trabalhar a frequência. Quantos por cento responderam sim, quantos por cento responderam não, tá? Então, vocês precisam ter noção que Excel, ele vai pesquisar apenas frequência. O SPSS vai pesquisar correlação, como as variáveis se correlacionam. Então, o desempenho individual, ele se correlaciona com o perfil do líder descentralizado, empreendedor, tá? Então, vai analisar em relação a isso. Também, regressão simples, regressão múltipla e frequência também, só que traz mais outras informações, média, desvio padrão, mediana, enfim, nesse sentido, tá? Além desse tipo de questão, vocês podem fazer questões... Cadê? Aqui já é outra entrevista. Será que eu não trouxe? Acho que eu não trouxe. Mas vocês podem fazer questão de múltipla escolha, né? Que ao invés de ser assim, de assinalar do 1 ao 7, vocês vão colocar quais são as principais vantagens de utilizar o controle de caixa. Se prevenir de fraudes. Ter noção de quanto eu tenho de saldo para iniciar o dia seguinte. Me preparar com cobranças e etc. Então, assim, vocês vão colocar várias opções e o entrevistado, o respondente pode assinalar uma ou mais de uma, tá? Então, isso aí também é um tipo de escala que vocês podem utilizar, que é múltipla escolha, tá? Então, as três mais conhecidas são escala Likert ou concordância, que é essa, dicotômica, que é sim ou não, e múltipla escolha, no qual vocês fazem a pergunta e colocam lá algumas opções para eles responderem o que eles acham, tá?
A que eu mais gosto de utilizar e que os meus orientandos vão utilizar é a escala Likert, tá? Que é essa aqui, de concordância de 1 ao 7. Galera, nossa aula, que era para ser poucos minutinhos, já foi aí 21h10, tá? Vou postar para vocês como é que fala? Esses documentos, tá? Que nem eu falei ali que eu ia postar o TCC da Isadora e esse do Alessandro e da Jennifer, eu vou postar para vocês no Classroom assim que a gente finalizar a nossa aula. Cadê a democracia? Por que a democracia? Porque a prof já escolheu o modelo da nossa pesquisa. Ah! Não. Mas vocês vão gostar de pesquisar assim. Ambos, tá? Eu já escolhi porque é o melhor para pesquisa de vocês, entendeu? O que você quer colocar? Dicotômica? Não, é que a gente está num país democrático, né? Daí a professora já falou que a gente vai utilizar aquele estilo de pesquisa, daí eu fiquei assim, ué, mas e o meu livre-arbítrio? Cadê a democracia, professora? Sem democracia nesse time hoje. Henrique, Daniel e Andressa, eu marquei orientação com vocês hoje, mas eu tenho dois. Como é o nome daquele negócio quando a pessoa não passa direto, ela tem que fazer? Exames na segunda-feira para aplicar. E eu preciso dar uma retomada no conteúdo. Eu achei que a gente ia começar os exames na próxima semana, mas a semana que vem, tipo, na outra semana, ia ter uma semana de apresentação das informações. Como não tem, eu preciso conversar com eles. Eu falei que ia começar 8h30, inclusive, rapidinho. Mas já mandei mensagem aí para eles que eu tô atrasadinha, tá? Então, vamos fazer assim. Segunda, enquanto eles desenvolvem o exame, a gente faz. Pode ser segunda para vocês? Prof, tem que ver certinho como que os profs vão aplicar as regimentais. Ai, é verdade. Porque na segunda, se não me engano, tem 2 provas. Eu acho que na terça, na quarta e na quinta que tem uma só. Mas na segunda tem 2, se eu não me engano. Terça, acredito que... Bom, para mim dá, eu acredito. Então, vamos fazer assim. Terça, as 2 últimas, o Daniel e o Henrique. E quarta, as duas últimas que vocês têm, sempre livre? Salvo engano, é. Então tá. Então, na terça, certinho no o Daniel e o Henrique. E na quarta, você. Fechou? Por mim, fechou. Então tá, Daniel e Henrique, anotem aí. Terça, as 2 últimas, e quarta, a Andressa, as 2 últimas. Eu já vou mandar para vocês o TCC, tá? Certinho, para vocês aí vendo o que eu apontei, e para vocês já vêm preparados para a gente discutir aquilo que eu coloquei que falta, tá bom? Beleza. Assim, no mais tá encaminhado, tá tudo certo, só precisamos analisar umas coisas que eu vi que faltam, tá bom? Tanto nos 2. Ou a gente podia fazer a nossa orientação juntos, os 3 juntos, que daí as coisas que eu já falo pro Henrique e pro Daniel, já ajuda você, e as coisas que eu falo para você já ajuda para eles. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Então, vamos fazer na terça-feira os 3 juntos, beleza? Beleza. Então, tá combinado. Galera, nossa aula é isso. Já vou postar para vocês lá no Class. Fala, Daniel. Beleza, professora. Beleza, professor, tranquilo. Essa metodologia é quantas páginas além de 10? Além de 10? Não entendi. Por esse tanto de coisa aí, meu Deus do céu. Ah. Tô pensando em voltar a desistir de novo do TCC, professora. Ai, Jesus Cristo, desistir é pros fracos. Vamos lá, gente, coragem. Todo mundo passa por vocês, não são os únicos, não. Estou então, hein? Baixem as dissertações. Professora Ana, professor Celso, professor Maicon, vai ajudar muito vocês no desenvolvimento da metodologia. Principalmente porque a minha dissertação é quant, a do professor Celso é quant, do professor Maicon é quant, a da professora Jé é quali, a minha também é quali quant.
mas a da professora Jéssica também não é só quali, é quali, quant. Então, baixem as dissertações para vocês poderem ler, se embasar nos autores que a gente cita lá, para vocês citarem na metodologia de vocês também, tá bom? Prof, essas a gente consegue no site da... Vocês podem digitar aqui, ó. Quer ver? Eu vou compartilhar minha tela rapidão aqui com vocês. A professora não acaba nunca a aula, né? Já viram o professor que gosta de falar? Aqui. Dissertação Ana Caroline Priebe, por exemplo. A teoria da autodeterminação e o princípio da contabilidade. TED UniOeste. Aí vocês entram aqui, que é a minha. Aí aqui, baixar. Aí aqui, dissertação Michael Schnell. A influência dos fatores motivacionais no desenvolvimento do CARS. Aí aqui, dissertação... É Thomas do quê? Alguém sabe? Thomas Giacomel. Como? Não vou saber escrever o nome dele, mas tudo bem. Giacomel. Celso José Farias. Salvador. A percepção do produto do produtor do Oeste do Paraná, aqui, ó. Entenderam? Só digita o nosso nome completo, escrito dissertação na frente, já vai aparecer o TED da UniOeste aí. Beleza. Falando aí com meus clientes, eles lendo. Beleza, galera? Tchau, professora. Boa noite. Agora eu aproveitei essa hora que falta aí, para acabar a aula, para fazer as minhas regimentais todas. Avaliação do bimestre, regimental, é tudo junto numa pancada só. A professora judiou de nós, hein, professora? Tá mó fácil aquela regimental e o trabalho. Só o de avançado aqui. Não é que não tá fácil, mas não tá difícil também. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Você também.